fé que transporta a montanha. Nós estamos no item, a fé, mãe de esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós vamos falar hoje sobre a fé inabalável. Nós vamos falar da fé grão de mostarda. A gente já falou da outra vez aqui que essa fé, do tamanho do grão de mostarda, é uma fé que a gente vai aos poucos, aos poucos. Nós estamos no final praticamente desse capítulo, só tem mais um item na restituição dos espíritos, e aí a gente vai falar da fé inabalável. Está dando para ouvir aí, pessoal? Se tiver, só falar que eu falo mais alto, tá? É comum nós vermos algumas pessoas darem o testemunho da fé nos momentos de atribulações, nas dificuldades. Entretanto, a fé que vamos falar hoje está muito além disso. A fé que nós vamos falar hoje é uma fé que ela tem que nos acompanhar diariamente. É uma fé que tem que estar com nós em todos os momentos. Você ter fé no momento de dificuldade, ok, mas a fé inabalável é a fé que acompanha você como uma necessidade, como um respirar. Essa é a fé que nós vamos falar hoje. Alguém aqui em algum momento já fraquejou diante de alguma dificuldade? Hein? Vamos lá, pessoal. Já fraquejou diante da dificuldade alguém? Sim. E sabem me dizer por que a gente fraqueja diante da dificuldade? Falta de fé, né? Falta de fé. Muito bem. Qual é o nome da senhora? Valtécia. Prazer, meu nome é Sérgio. É isso mesmo. A falta de fé. E aí, como é que a gente faz como é que a gente administra isso? Porque quando nós fomos criados, nós já foi posto a fé. Só que essa fé, no estado latente, ela está ali, mas ela precisa ser desenvolvida. Ok? A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não teres fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não teres fé, que o reconhecimento tereis, e por conseguinte, que amor? A esperança está na paciência e resiliência do pensamento positivo e da convicção que Deus está no controle de tudo. O que for de melhor, segundo o nosso merecimento, virá. Reconhecimento e amor, a gratidão, e reconhecer que a vida é uma dádiva, um abraço de um filho grato, com o nosso coração é preenchido. Vamos colocar aqui assim, essa fé que nós estamos falando hoje é uma fé que você, na hora que você recebe a graça, a bênção, a primeira coisa que você faz é você ter o sentido da gratidão. Porque a fé, ela também tem que andar junto com o amor. Porque muitas das vezes a gente passa o tempo pedindo alguma coisa, quando aquela coisa acontece, a gente comemora como se aquilo fosse uma vitória só nossa. Obviamente que nós respondemos pelos nossos atos e as nossas ações. Obviamente que nós temos que buscar, mas acima disso tudo, dos nossos pensamentos, daquilo que buscamos, não tem um Pai Criador? Tem ou não tem, pessoal?
Quando se conquista alguma coisa, você conquistou sozinho, a gente costuma ver na Olimpíada, né? O indivíduo ganha medalha de ouro, não é isso? Aí tem um que ganha de prata, tem outro que ganha de bronze, tem aquele que não ganhou nada, não é isso? Mas em geral, nós comemoramos as medalhas de ouro como se elas fossem só nossas. A vitória é só nossa. Quando nós estamos nos momentos de dificuldade, nas famosas derrotas, aí a gente pensa que aquela derrota não é só nossa, né? A gente coloca ali o outro, né? Ah, foi culpa do outro ali que me sabotou, eu estava bem para chegar na linha, mas aí ele tropeçou em mim, eu caí, não deu para chegar. Por que isso? Porque nós temos dificuldade de entender que tudo que está à nossa volta, o ar que respiramos, o sol que brilha, a noite que cai, tudo isso tem um controle de Deus, assim como as nossas vitórias e assim como as nossas derrotas. Nas nossas derrotas, é aquele momento em que nós temos que fazer a reflexão. O que aconteceu de errado? Por que não deu certo? Qual o melhor percurso? Porque, obviamente, Deus não quer que ninguém fracasse. Porém, temos um livre-arbítrio e esse livre-arbítrio ainda vem acrescido de uma série de esporas para que a gente não goze de um livre-arbítrio total, que não temos condições disso, e também para que esse livre-arbítrio seja auxiliado. Ou seja, alguém já ouviu falar que toda a natureza conspira a nosso favor? Alguém já ouviu falar isso? Ou já ouviu falar que a natureza conspira contra nós mesmos? Como é que é? É porque você não ouviu o rock dos anos 80. É isso? Vamos adiante. Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Olha só que coisa importante. Divina inspiração, ou seja, fomos criados com ela e constantemente acende em nós os nobres instintos. Olha só, instintos, tá? Ou seja, algo instinto é o quê? É aquilo que se faz sem raciocinar. Vem um objeto na nossa direção, a gente se defende. Você não raciocinou, aquilo foi um instinto de defesa. Então vou ler de novo. Divina inspiração, ou seja, fomos criados com ela, constantemente acende em nós os nobres instintos, impulsos interiores que nos levam a agir independentemente da razão, te levam ao bem e a maior ferramenta da construção do homem de bem. Ou seja, você reage muitas das vezes sem raciocinar, porque isso Deus quer de nós. E Ele dá, isso é mais uma ferramenta que Ele nos dá para que a gente possa evoluir. Certo? Então vamos lá. A dúvida é o grande obstáculo no desenvolvimento da fé inabalável. A dúvida é aquele momento que você está saindo de casa e você olha para o céu e fala assim, pô, acho que não vai dar para ir para o centro não, porque vai chover. Né? Aí você quer fazer uma coisa, o que foi? Eu gosto de ver esses bastidores aí. O senhor olhou para ela olhou para o senhor. Como é que é? Eu empurro ele para mim com chuva e tudo. Tá vendo aí? Vamos lá. Aí ainda tem aquela frase, né?
Da última vez saí pior do que entrei. Será que esse negócio de espírito é bom mesmo? Quer dizer, tem esse questionamento ou não? Da última vez saí pior do que entrei. Tem isso? Vocês já ouviram falar que para melhorar tem que piorar? Hein? E aí as coisas acontecem, vão acontecendo, né? Tá vendo? Vamos lá. Será que vai... eu já falei nisso, né? O negócio, né? Bom, só que tem a questão do sofismo, que é um erro de pensamento, e ele se apoia em argumentos falsos para te induzir ao erro, tá? Por isso que a fé deve ser raciocinada, questionarmos sempre. Vou explicar melhor isso aqui. É assim, existem coisas que nos são, vamos dizer assim, entre aspas, prometidos em alguns segmentos religiosos, coisas que não é para si. Aquilo não vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque se aquilo acontecesse na nossa vida, naquele momento, a gente continuaria seguindo errado. Então aquilo não vai acontecer. Mas só que muitas das vezes a gente quer ouvir aquilo que nos melhor soa aos ouvidos. A gente não quer ouvir que determinada coisa só vai acontecer quando nós estivermos preparados para aquilo ali. Só que em alguns segmentos religiosos, todos os seus problemas acabam a partir do momento que você adentra a porta do templo, da igreja, de quem quer que seja. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que os seus problemas se resolvem a partir daquele momento que você entra ali? Alguém acredita nisso? Que na hora que você entrou ali e acabou seus problemas? Alguém acredita assim? Se acreditar não tem problema, gente. A gente está aqui, é só uma explicação da visão espírita. Na visão espírita, isso não acontece. Não é porque você sentou aqui, que está ouvindo a palestra, ou que vai tomar um passe, que os seus problemas acabaram. E quando a gente oferece soluções que não estão nas nossas mãos, há o primeiro indício dessa questão do sofismo, de induzir ao erro. Porque não está nas minhas mãos, na dela, na outra. O nosso irmão lá de trás estão ali, ó. Tá vendo ali, ó? Manel e Gil estão ali no fundão ali. Não está. Pronto. Não está nas mãos. Não está nas mãos de ninguém aqui. A gente não tem esse controle, certo? A gente aqui, muitas das vezes, nós somos aqueles papagaios de pirata. A gente só fala aquilo que foi soprado para nós, mas a gente não controla nem o nosso próprio destino. A gente vai tentando aqui, né, se ajustar às situações. Então, quando apresenta um resultado infalível, é um sinal de que há alguma coisa de errado. Deu para entender isso, pessoal? Vamos adiante. Quarto parágrafo. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Alguém conhece alguém que pregou, que viveu pelos exemplos? Alguém conhece alguém assim? Já ouviu falar de alguém? Alguém que marcou a história antes e depois? Alguém conhece? Quem? Não, mas não acho que não é não. Vou perguntar ao pessoal. É quem, pessoal? Que marcou a história antes e depois? Que pregou, deu o exemplo, que vivenciou o que pregou? E aí? É quem? Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3.
vezes... Ah, não vou contar essa história não. Deixa eu contar uma história aqui. Então, Jesus, certo? Agora, nós temos a obrigação de viver dessa forma, mas não vai ser agora. Vai demorar um pouco. Aliás, vai demorar muito. E para outros, vai demorar muito mais ainda. Porque o que a gente pode oferecer é o nosso melhor. É procurar fazer o mínimo possível de estrago na vida do outro. Se puder fazer estrago nenhum na vida do outro, melhor ainda. Se puder só estragar a sua vida, não é bom. É bom que não estrague a sua também. Mas se puder não estragar do irmão, melhor ainda, tá? Aliás, se puder auxiliar o irmão, aí eu vou dizer igual o colega meu diz, mais melhor ainda. Entendeu? Mais melhor ainda se for auxiliar o irmão. E aí tem uma questão muito interessante que é essa aqui. Qual o interesse? Pois nas falsas pregações tem sempre um interesse. Qual o interesse? A gente tem que buscar nas falsas pregações qual o interesse, porque uma hora ele vai aparecer. Tem uns que já aparecem na entrada mesmo você já leva aquela facada logo na entrada ali, já leva na entrada. Tem aquela que é no meio, né? Aconteceu um fato uma vez comigo que a pessoa ficou um saquinho balançando do meu lado assim, e eu falei, não tenho condições de contribuir, vou ver se dá para me assistir de graça mesmo. Aí acontece, né? Então a gente tem que ver quais as intenções que estão por trás daquelas pregações. Podemos receber doações? A casa espírita pode receber doações? Vocês acham que sim ou que não? Vocês podem fazer doação para mim? Não. Dá para você deixar as pessoas responder? A casa ou o segmento, como vocês queiram dizer, como é que é, irmã? Fala aí, você centro, a instituição. O centro, a instituição, a organização, ela pode receber, desde que ela tenha o intuito final do terceiro para outro. Você pode receber uma doação aqui, por exemplo, tem uma família ali, e a menina vai ter um bebê, e pode-se receber um enxoval para destinar para essa menina, um auxílio. Vocês estão conseguindo entender isso? Isso aí pode, não tem problema nenhum, certo? Aí vocês olharam aqui, aí viram, pô, tem muita aranha ali, não tem aquela vassoura? Pô, vou doar aquela vassoura lá para aquele moço que fica lá no fundão, dar uma vassourada ali, tirar aquelas teias ali. Pode, não tem problema algum. Agora, se chegar ali na porta, eu oferecer um santinho para vocês ali, como é que é, mano? Não, a muriçoca não tem jeito, aí passa repelente, aí faz qualquer coisa. Se tirar as aranhas, aumenta. Mas vamos lá. Aí vocês estão ali passando, né? Eu passo por vocês e entrego um santinho para vocês. Ah, candidato a vereador, pode? Não, não pode. Não pode pelo seguinte, porque se algum tipo de segmento religioso fosse dar jeito na política, o que mais tem na política é religioso. E a gente não vai mudar isso daí, não é por esse meio. A nossa guerra ela é espiritual, ela não é dos homens. A gente vai ganhar essa guerra no campo espiritual. Não é assim. Entendeu? Apesar que eu, Sérgio, pessoa física, gostaria de votar num espírita. Que tivesse algum lugar que eu conhecesse, eu gostaria de dar uma oportunidade. Já que a gente dá oportunidade para tanta gente, por que não dá para um dos nossos? Mas isso é uma outra história, tá? A fé que norteia nosso trabalho é a fé no bem comum. Estarei bem vendo o seu bem e vice-versa. Isso se chama o que, pessoal? Quando a gente faz o bem, quando a gente se sente bem com o outro estar bem. Isso é o que? Caridade. Tudo que nós estamos falando aqui de fé, ela e esperança, que fé e esperança
elas são praticamente a mesma coisa, porque quem tem fé projeta no futuro, quem tem esperança projeta no futuro, mas a caridade é no futuro? Não, a caridade a gente tem que fazer agora. Deu para entender, pessoal? Isso é igual aquelas aulas de cronômetro, aquelas coisas que eu nunca entendi aquilo, de verbo, é mais ou menos assim, mas deu para entender? A fé e a esperança, elas se concretizam, em geral, elas se direcionam para o futuro. E a finalidade disso tudo é a caridade. Porém, a caridade ela tem que ser feita agora, ou não? Tem muita gente fazendo caridade aí? Tem. Mas é o suficiente? Não. Então, quanto mais gente tiver, melhor, né? Não vai fazer. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segue nos nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Olha, você me lembrou uma história aqui rapidinho. Estou vendo que tem muita gente nova e eu gosto de contar a história. Essa questão da fé raciocinada, da fé cega, me lembrou a história de uma menina que ela chegou na igreja e ela foi perguntar para o padre novo, recém-chegado, como é que ela fazia para dar seguimento à sua vida. Aí ele disse para ela que ela tivesse fé e andasse na linha, certo? Tenha fé e ande na linha. E ela foi fazendo isso. Um dia o pessoal gritando, ei, moça, ei. E ela continuou andando. Aí daqui a pouco uma gritou, como é que foi? Olha o trem! Mas ela confiou naquilo que o padre tinha falado, né, para andar na linha, não olhou. Aí veio o trem, plum, passou por cima. E aí, o que acontece com isso? Ele era para ter dito para ela, como ele era um padre novo, o padre novo ele tem umas ideias novas, né? Ele era para ter dito para ela fé e retidão. Porque Paulo de Tarso, ele tinha fé. Paulo de Tarso não tinha fé? Paulo de Tarso tinha fé. Mas o que ele fazia, Paulo de Tarso? Ele perseguia os cristãos. Quando ele pegava um cristão no meio do caminho, ele executava. Depois ele tem um encontro com Jesus, o que ele faz? Ele passa a defender a fé cristã. Então, a fé, ela tem que ter retidão. Tá certo, pessoal? Isso. Constância, direção. A nossa função é tocar todos os corações, ou ao menos alguns. Essa é a função do trabalho na casa. Economia de folha. Levantar o caído, acalmar o revoltado, socorrer o aflito. Com relação aos exemplos, cada um ofereça o seu melhor. A fé se fortalece todos os dias no trabalho. Saber por que nós sabemos por que amamos a Deus? Alguém sabe por que ama a Deus? E sabe por que crê em Deus? Alguém sabe por que ama a Deus? Alguém sabe por que crê em Deus? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque nós, na nossa criação, nós já temos as centelhas, né, divinas. Mas aí, vamos adiante. Para amar e crer em Deus, é necessário colar um adesivo no carro, dizendo foi Deus que me deu? Porque algumas pessoas definem amar a Deus assim, cola aquele adesivo e diz assim, foi Deus que me deu. Se tiver no carro de alguém aí, não fique chateado comigo não, tá, pessoal? Nem precisa arrancar não.
Mas eu estou dizendo assim, estou colocando um exemplo. A nossa relação com Deus, ela é confusa, porque ela é abstrata. Mas ao mesmo tempo que ela é abstrata, ela também não é abstrata. Porque ela é um sentimento, à medida que você vai se estreitando nos sentimentos a Deus, que você pode senti-la. Então, se você sente, começa até a tocar essa situação, ela passa a não ser mais abstrata. Mas isso é muito complexo para falar sobre isso. Porque é uma coisa que a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque cada um aqui tem uma relação diferente com Deus, tem uma relação pessoal com Deus. Cada um tem um jeito de falar com Deus. Cada um tem um jeito de agradecer a Deus por tudo que tem. Não é assim? Então, para amar e crer em Deus, é necessário, amar e respeitar toda a sua criação e leis, crer nos momentos bons e maus diante da cruz e da espada. Então vamos lá, para você amar a Deus, é respeitar toda a sua criação e leis,